E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos em uma manhã cedo, 2 dias antes do Natal. Quando já é madrugada, um homem parecendo ensanguentado cai do céu. O ser chamado Michael tira suas roupas e asas emergem de suas costas. Ele pega uma grande faca e logo corta sua pele e remove suas asas. Ele grita de agonia enquanto uma auréola aparece sobre sua cabeça, descendo para um colar em seu pescoço. Enquanto a auréola envolve seu colar, ele se solta. Ele entra em um armazém e começa a tratar suas feridas. Em seguida, ele vai para uma sala cheia de armas e reúne as de grande calibre. Um par de policiais patrulhando a vizinhança se depara com uma explosão, e Michael emerge das chamas. Os policiais apontam suas armas para Michael, dizendo-lhe para soltar suas bolsas. Os rádios deles começam a emitir vários chamados de emergência e Michael ouve. Ele diz que começou e que não há muito tempo. Um dos policiais se aproxima de Michael, mas o mesmo o domina. O outro policial de repente começa a convulsionar, sua cabeça se move de forma anormalmente rápida antes de parar. Os olhos do policial ficam grandes e negros e seus dentes se afiam em pontas. Ele começa a falar com uma voz desvinculada, dizendo a Michael que ele desobedeceu ordens. Michael responde que ele está seguindo suas próprias ordens, e o policial declara que Michael morreria com a criança. O policial começa a atirar, mas Michael desvia e atira de volta. O policial cai e Michael entra no veículo e dirige para longe, com as luzes ao seu redor se apagando enquanto ele passa. Um jovem, Deep, acorda cedo pela manhã e uma jovem grávida, Charlie, chama por ele. Eles se sentam juntos e Charlie pergunta a Deep se ele teve mais um pesadelo ruim. Deep diz que sim e Charlie lhe diz que ele precisa se preocupar menos com seu pai. Deep diz que a única coisa com que se preocupa é com ela. E Charlie o provoca, dizendo que ele está preocupado com uma mulher grávida com um bebê que não é filho dele. Charlie diz que o bebê teria uma nova família em um mês, pois ainda não está preparada para ser mãe. Deep se oferece para ajudá-la a criar a criança juntos, mas Charlie lhe diz que ele precisa parar de se preocupar com ela. Mais tarde, Bob, o pai de Deep, abre sua lanchonete e mexe na televisão para obter melhor recepção. Um homem com uma mão de gancho, Percy, provoca Bob. Uma jovem rebelde, Audrey, fica ao lado da máquina de jukebox. E sua mãe, Sandra, expressa seu desagrado pela maneira como Audrey está vestida. O marido de Sandra, Howard, incomodado com o discurso de Sandra, diz a Audrey o que Sandra pensa. E Audrey responde com uma observação sarcástica. Kyle, desfrutando de sua viagem, vê que o serviço de carro mais próximo está a 50 milhas. Então ele considera parar na lanchonete. Ele vê Charlie grávida fumando, desejando-lhe um Feliz Natal. Ele então pede direções e percebe que está muito fora de curso. Charlie e Kyle então entram na lanchonete, onde Sandra impaciente está cobrando Howard sobre sair. Kyle pede para usar o telefone de Bob e Howard pergunta a Bob quando o carro dele seria consertado, dizendo que eles esperaram tempo demais. Bob verifica Deep e vê que ele não está trabalhando no carro, mas ocupado polindo um berço para o bebê de Charlie. Deep sai e Bob vai atrás dele, dizendo que ele precisa parar de correr atrás de Charlie. Deep responde, dizendo que está tendo pesadelos terríveis sobre Charlie, com coisas horríveis acontecendo a ela repetidamente. Ele diz que sente uma necessidade avassaladora de cuidar de Charlie. Bob acha que Deep está cometendo um erro ao correr atrás de Charlie e que Deep estaria melhor deixando a lanchonete em busca de uma vida melhor. Bob volta para a lanchonete e vê que a televisão perdeu recepção novamente. Ele tenta consertar, mas só consegue um sinal de emergência. Percy verifica seu rádio e ouve a mesma coisa em todas as frequências. Todos ouvem preocupados enquanto o monótono sinal de emergência preenche a lanchonete. No escritório de Bob, Kyle finalmente conecta uma chamada com sua ex-esposa, dizendo que chegaria no dia seguinte para assinar o divórcio. Ele exige falar com seu filho, mas a chamada cai. Ele tenta novamente, mas as linhas telefônicas agora estão mortas. Uma mulher idosa e frágil entra na lanchonete com um grande sorriso no rosto. Charlie anota o pedido dela e a mulher começa a conversar com Sandra. Charlie serve à mulher seu pedido e a mulher pergunta a Charlie sobre seu bebê. Ela pergunta sobre o pai e como Charlie conseguiria criar o bebê independentemente. Charlie diz que pode cuidar de si mesma, mas a mulher lhe diz que o bebê vai queimar. Charlie fica pasma, mas a velha repete o que disse, agora com mais palavrões. Todos na lanchonete ouvem e olham para a velha. Charlie sai furiosa e a mulher devora feliz sua refeição, agora sendo cercada por moscas. Ela então diz que todos os bebês vão queimar. Sandra tenta falar com a mulher, mas a mulher retruca, insultando Sandra. Howard levanta-se para falar com a velha, mas ela morde seu pescoço, levando uma grande fatia de carne. Percy joga uma frigideira na mulher, ferindo gravemente seu rosto, mas ela se levanta como se não tivesse se afetado. A mulher então pula e começa a rastejar pelo teto. Bob pega uma espingarda e começa a atirar na senhora. A mulher dá um tapa em Bob e Deep pega a espingarda, mas hesita em puxar o gatilho. A mulher voa em sua direção, com os pés deslizando pelo chão. De repente, a mulher cai morta depois que Kyle a atira várias vezes.
Todos na lanchonete correm para cuidar de Howard, que agora perdeu uma quantidade considerável de sangue. Kyle e Percy levam Howard e sua família para o carro de Kyle, e eles começam a dirigir para o hospital. Eles se deparam com o que parece ser uma nuvem, mas é um enxame massivo de gafanhotos. O carro de Kyle volta e Bob os encontra correndo de volta e vê um enorme enxame de gafanhotos voando acima, bloqueando o sol. Os homens então levam o corpo da velha para jogá-lo fora e veem um carro da polícia se aproximando. O carro da polícia para e Michael emerge. Bob aponta a arma para Michael, dizendo-lhe para ficar longe. Bob então explica a razão de seu comportamento. Michael parece impassível diante da história de Bob e percebe que Bob e o resto não têm ideia do que está acontecendo no mundo. Michael agarra a arma de Bob e aponta para a cabeça do mesmo. Percy sai tentando resolver o confronto. Michael considera a situação e diz que mais pessoas semelhantes à velha estariam chegando em breve. Ele devolve a espingarda a Bob e dá a todos uma arma de fogo, até mesmo a Charlie, mas diz a ela para não fazer nada corajoso. Eles todos entram na lanchonete e fazem barricadas nas portas. A noite cai e Michael guia os homens para o telhado para ter uma melhor visão de seu inimigo. Eles ouvem um caminhão de sorvete se aproximando e um homem alto e magro sai do caminhão de sorvete. Quando vê os homens, ele solta um grito horrendo antes que seus membros comecem a se esticar. Ele parte em direção aos homens e eles começam a atirar até que ele morra. Eles veem mais carros se aproximando e Michael ordena que atirem contra os mesmos, e assim vão destruindo todos que tentam se aproximar. Os veículos então param e os motoristas saem e começam a caminhar em direção à lanchonete. Michael ordena que eles continuem atirando, dizendo que os alvos não são mais pessoas. Um dos inimigos destrói as janelas e começa a arrastar Howard. Sandra, Audrey e Charlie se jogam para ajudar, mas outro atacante agarra Charlie animado ao ver que a encontrou. Michael intervém cortando o braço do homem. Ele atira nas janelas e os atacantes começam a recuar. Michael então agarra Sandra em pânico e lhe diz que Howard está morto. Michael está desapontado com Charlie e lembra a ela para não fazer nada corajoso. Os homens descem de volta e Bob exige uma explicação para o que está acontecendo. Michael revela a todos que Deus ficou irritado e ordenou o extermínio da raça humana. Ele explica que os atacantes que eles combateram são meros vasos possuídos por anjos. Todos estão incrédulos, dizendo que nunca ouviram de anjos fazendo tal coisa. Deep pergunta como Michael tem tanto conhecimento sobre seu inimigo, e Michael revela que costumava estar do lado dos anjos. Bob interrompe, dizendo que tudo isso é absurdo e expressando sua falta de crença em Deus. Michael diz que Deus retribui os sentimentos de Bob, também perdendo a fé e a crença nos humanos. Quando Michael é questionado o porquê dele está ali, ele diz que seu único propósito é proteger Charlie e seu bebê, pois a criança dela é a única esperança da humanidade para a sobrevivência. Michael diz que não se importa com o que eles acreditam, mas o fato é que os atacantes lá fora querem que todos morram, especialmente Charlie e seu filho não nascido. Deep conversa com Michael perguntando sobre sua origem. Michael diz que era um general no exército celestial e decidiu desafiar Deus quando o soberano lhe deu uma ordem que ele não acreditava. Michael diz que Deus perdeu a fé, mas ele não. Deep pergunta a Michael como ele manteve a fé. Michael diz que mesmo que o mundo esteja cheio de ódio e escuridão, ainda vê vislumbres de esperança em pessoas que se recusam a desistir e se render. Humanos que não se curvam diante das perdas, assim como Deep. Um momento depois, Michael recorda seu tempo no céu, o momento em que recebeu a ordem que desobedeceu. Gabriel diz a Michael que os humanos trouxeram o julgamento sobre si mesmos. Michael diz que é dever de um anjo guiar os humanos, mas Gabriel diz que é seu dever maior obedecer ao Todo-Poderoso. Michael sabe que está certo em seu coração, pois Deus fez seu coração com todo o amor dele, mas Gabriel diz que Michael está atrasado, pois a outra ordem para exterminar os humanos já tinha sido dada. Michael observa enquanto dezenas de anjos enchem os céus. Sandra acorda no dia seguinte ouvindo um barulho estranho. Ela caminha até a parte de trás da lanchonete ouvindo os soluços de Howard. Ela espreita pela porta dos fundos e vê Howard crucificado de cabeça para baixo, cheio de bolhas, chamando por sua ajuda. Kyle e Audrey não conseguem mantê-la dentro e ela corre para fora. Sandra se aproxima de Howard, mas Howard explode, espalhando um ácido. Percy chega a tempo para proteger Sandra da explosão, e a carrega de volta para a lanchonete antes de desabar no chão. As costas de Percy haviam sido queimadas até o osso, e logo em seguida Bob lamenta a perda de seu amigo. Sandra é amarrada a uma cadeira enquanto Audrey tenta alimentá-la. Sandra então culpa Audrey por tudo o que está acontecendo com elas, dizendo que Audrey arruinou tudo. Mais tarde, Audrey muda de estações de rádio até acertar uma frequência com alguém transmitindo. A transmissão fala sobre vários bolsões de sobreviventes lutando contra os possuídos, mas Michael diz que eles não podem arriscar deixar, pois isso tornaria Charlie um alvo mais fácil. Charlie mais tarde conversa com Deep, lembrando quando quase abortou o bebê antes de desistir na última hora.
Ela acreditava que poderia voltar sempre que quisesse, mas chegou a um ponto onde o médico não pôde mais realizar o aborto, e ela acabou presa ao bebê. Isso a levou a odiar a criança. As luzes se acendem novamente e um veículo chega à lanchonete para reabastecer o tanque. Kyle e Audrey se preparam para atirar, mas veem que é um pai com seu filho. Uma gangue de encrenqueiros aparece, atropelam o pai e em seguida pegam a criança. Kyle pula para ajudar o menino e atira nos possuídos. Ele chega até o garoto, mas logo é cercado pelo grupo inimigo. Bob remove a barricada, ansioso para ajudar, mas Michael aponta a arma para ele e ameaça atirar se ele continuar. Do lado de fora, a criança se revela outra pessoa possuída, mordendo o pescoço de Kyle. Audrey então pula para ajudar, mas fica sem balas e começa a ser cercada. Charlie decide tomar as rédeas quando vê que Michael não está ajudando. Não querendo trazer dano a Charlie, Michael concorda em resgatar Audrey. Michael sai e acaba rapidamente com os inimigos usando a bomba de gasolina como lança-chamas. Então ele pega Audrey e eles correm de volta para a lanchonete, escapando por pouco da explosão. Charlie corre para pegar água, mas vê que a criança chegou à lanchonete. A criança vem em direção a ela com uma faca, mas Charlie consegue se proteger até que a faca da criança escorrega e corta seus dedos. Charlie chuta o garoto para longe e as luzes se apagam novamente. A criança de repente agarra Bob, mas Michael o puxa para longe e Jeep atira na criança possuída. Infelizmente, o estresse afetou Charlie e ela entra em trabalho de parto. Charlie começa a dar à luz e eles ouvem uma buzina alta e contínua soando dos céus. Jeep e Bob estão no telhado e veem a horda de possuídos esperando por eles. Charlie continua empurrando até os gritos de um bebê ecoarem pelo silêncio. Audrey mostra o bebê para Sandra, mas Sandra está tentando encontrar uma maneira de se libertar de seus grilhões. Charlie pergunta se eles estão seguros e Michael diz que não, mas agora pelo menos a criança teria uma chance de viver e liderar a humanidade. Os possuídos ouvem os gritos do bebê e começam a chorar também. A buzina toca novamente e uma criatura alada parece descer dos céus. Michael diz que Deus enviou Gabriel para concluir a missão que inicialmente fora dada a Michael. Jeep percebe que a ordem que Michael desobedeceu deve ter sido a ordem de impedir que a criança nascesse. Charlie exige uma explicação e Michael admite que ele realmente tinha a tarefa de eliminar o bebê. Mas ele também revela que o bebê nunca deveria ter nascido. O futuro agora foi reescrito e a vontade de Deus havia mudado. Charlie vai pegar o bebê de Audrey, mas Sandra o arranca dela. Sandra pretende entregar o bebê aos possuídos para que eles os deixem em paz. Gabriel se aproxima e a buzina fica mais alta. As portas se abrem e Michael atira em Sandra. Jeep se joga para pegar o bebê, mas se depara com Gabriel. Gabriel então quase acerta Jeep com seu bastão mortal, mas Jeep rola para longe. Bob tenta atirar em Gabriel, mas o ser angelical é rápido demais e usa suas asas como escudo. Gabriel então corta o estômago de Bob e o deixa quase morto. Michael impede Jeep de ajudar, dizendo que ele deve partir com Charlie para manter o bebê seguro, seguindo as instruções. Michael, Audrey e Charlie lentamente seguem em direção ao carro da polícia. E todos os possuídos param e deixam eles passarem. Gabriel chama Michael de filho rebelde de Deus, e Michael aponta como Gabriel sempre foi aquele ansioso para agradar seu pai. Gabriel está surpreso em ver Michael sem asas e lhe diz que sua desobediência será punida. Michael diz que o que acontece com ele é irrelevante, pois a criança já nasceu. Michael pede a Gabriel por uma trégua, mas Gabriel rejeita, dizendo que não há outro caminho. Os dois então se preparam para lutar enquanto Jeep dirige para longe em direção ao assentamento que ouviram no rádio. Michael usa suas armas atirando em Gabriel e Gabriel começa a revirar e se mover tentando atingir Michael. Gabriel fere Michael usando suas asas, mas Michael reage e vai por trás de Gabriel, estrangulando-o até a submissão. Gabriel então pega sua arma e atravessando seu corpo apunhala o peito de Michael. Michael cai no chão e Gabriel derrama uma lágrima ao ver seu irmão morrer. Michael então brilha antes de se desintegrar. Enquanto Jeep dirige, ele percebe marcas aparecendo em seu antebraço e entende que estas são as instruções que Michael estava se referindo. Gabriel encontra Bob ainda vivo, mas Bob estava liberando gás, deixando-o encher o ambiente antes de acendê-lo com seu isqueiro. Gabriel voa, mas uma enorme bola de fogo envolve a lanchonete junto com os possuídos do lado de fora. Jeep, Charlie e Audrey acham que escaparam quando Gabriel os atinge. Gabriel agarra seu carro e ele quase pega o bebê. Jeep acelera e Audrey agarra Gabriel. A jovem grita para Jeep pisar nos freios e ele faz isso, lançando Audrey e Gabriel para frente. O carro então colide com uma vala. O bebê e Charlie sobrevivem milagrosamente e Jeep os leva para cima de uma montanha. Gabriel então aparece, afasta Jeep e encurrala Charlie. Felizmente Jeep se joga em Gabriel, empurrando ambos para um penhasco. Os dois sobrevivem, mas logo Gabriel se prepara para atacar Jeep. Quando Michael aparece de uma luz do céu e salva a vida do homem. Gabriel não pode acreditar em seus olhos, já que Michael desobedeceu abertamente seu criador.
mas foi mais uma vez agraciado com a vida eterna. Michael então se gaba, dizendo que apenas Gabriel deu a Deus o que ele queria, mas Michael deu a Deus o que ele precisava. Gabriel tenta atacar Michael, mas Michael é rápido demais, cortando Gabriel antes que ele perceba. Michael então poupa um Gabriel derrotado. Michael, antes de partir, diz a Deep que ele é o verdadeiro protetor. Deep pergunta se eles se encontrarão novamente e Michael diz para manter sua fé viva. Um momento depois, Deep e Charlie então encontram um assentamento humano e então planejam criar a última esperança da humanidade para a sobrevivência. Após alguns meses, vemos o casal dirigindo para outro local, porém bem armados para caso precisem lutar, e proteger a preciosidade que está em seus cuidados.